Queremos agradecer a Deus por essa oportunidade, mais uma vez, de estudarmos a lição da Escola Dominical. Vamos estudar a lição 8 dos adultos, cujo título é Naamã é curado da lepra. Viemos estudando os ministérios de Elias, de Eliseu, e hoje estaremos estudando esse milagre que foi a cura de Naamã. Na lição passada estudamos sobre 3 milagres que Deus operou na vida ali, através da vida do profeta Eliseu, e hoje vamos falar sobre mais um milagre, que foi a cura de Naamã. O textuário vai dizer: então desceu e mergulhou no Jordão 7 vezes, conforme a palavra do homem de Deus, e sua carne tornou como a carne de um menino e ficou purificada. 2 Reis, capítulo 5, versículo 14. A verdade prática diz: Deus não opera milagres necessariamente segundo nossas expectativas. Ele faz da forma e no momento que lhe apraz. Então Deus, Ele sabe como faz. Ele faz da maneira como Ele quer. Aleluia. Assim, no tempo dele, no momento que lhe apraz. Sabendo que a sua vontade é boa, perfeita e agradável. Então tudo que Ele faz é perfeito. Glórias a Deus. O objetivo geral é revelar que Deus deseja curar e salvar a todos. Os objetivos específicos que vamos estudar em cada tópico é relatar a busca de Naamã por sua cura, salientar o orgulho e a falta de fé de Naamã e identificar a ambição de Geazi. A leitura em classe se encontra em 2 Reis, capítulo 5, versículo de 1 a 10, versículos 14, versículos 25 a 27. Passamos a leitura. E Naamã, chefe do exército do rei da Síria, era um grande homem diante do seu senhor, e de muito respeito, porque por ele o Senhor dera livramento aos sírios. E era este varão um homem valoroso, porém leproso. E saíram tropas da Síria e da terra de Israel e levaram preso uma menina, que ficou a serviço da mulher de Naamã. E disse esta a sua senhora: tomara que o meu senhor estivesse diante do profeta que está em Samaria. Ele o restauraria da sua lepra. Então entrou Naamã e o notificou a seu senhor, dizendo: assim e assim falou a menina que é da terra de Israel. Então disse o rei da Síria: vai, anda, e enviarei uma carta ao rei de Israel. E foi e tomou na sua mão 10 talentos de prata, 6.000 ciclos de ouro e 10 mudas de veste. E levou a carta ao rei de Israel, dizendo: logo em chegando a ti esta carta, saibas que te enviei Naamã, meu servo, para que o restaures da sua lepra. Sucedeu que, lendo o rei de Israel a carta, rasgou as suas vestes e disse: sou eu Deus para matar e para vivificar, para que ele envie a mim, para eu restaurar a um homem da sua lepra? Pelo que deveras notai, peço-vos, e vede que busca ocasião contra mim. Sucedeu, porém, que, ouvindo Eliseu, o homem de Deus, que o rei de Israel rasgara as suas vestes, mandou dizer ao rei: por que rasgaste as suas vestes? Deixa ouvir a mim e saberá que há profeta em Israel. Veio, pois, Naamã com seus cavalos, com seu carro, e parou à porta da casa de Eliseu. Então Eliseu lhe mandou um mensageiro, dizendo: vai e lava-te 7 vezes no Jordão, e a tua carne te tornará e ficarás purificado. Então desceu e mergulhou no Jordão 7 vezes, conforme a palavra do homem de Deus, e a sua carne tornou como a carne de um menino, e ficou purificado. Então ele entrou e pôs-se diante de seu senhor, e disse a Eliseu: de onde vem, Geazi? E disse: teu servo não foi nem a uma nem a outra parte. Porém ele lhe disse: porventura não foi contigo o meu coração, quando aquele homem voltou de sobre o seu carro a encontrar-te? Era esta ocasião para tomares prata e para tomares vestes, e olivais, e vinhos, e ovelhas, e bois, e servos e servas? Portanto, a lepra de Naamã se pegará a ti, e a tua semente para sempre. Então saiu de diante dele leproso, branco como a neve. A tradução da nossa lição diz o seguinte: a cura da lepra de Naamã nos revela que os métodos de Deus nem sempre são fáceis de compreender. Naamã, o comandante do exército da Síria, precisou exercitar sua obediência e fé ao mergulhar no rio Jordão, pois tal ato era demasiadamente humilhante para um homem de sua posição. Porém, ao deixar de lado o orgulho e cumprir a rigor
o que Eliseu lhe dissera, Naamã alcançou a cura. Glórias a Deus. Então, o método de Deus é peculiar a ele, glórias a Deus. É o tempo dele, a forma dele. Então, Deus, ele sempre vai fazer mais, infinitamente mais daquilo que pedimos ou pensamos. Então, não venhamos a murmurar, achar tardio o tempo dele. Ele nem adianta nem atrasa, ele sempre vai chegar no tempo correto, oportuno, certo. O primeiro tópico vai dizer Naamã, chefe do exército sírio. Naamã, comandante honrado. Naamã era o ministro do alto escalão do governo da Síria, cuja capital era Damasco. A Síria havia atacado Israel várias vezes. Então a gente sabe que a Síria nessa época era um inimigo ferrenho, viviam sempre em pelejas. E como diz aqui, desde Salomão, em 1 Reis 11:25, foi adversário de Israel por todos os dias de Salomão. E isso além do mal que Haddad fazia, porque detestava Israel e reinava sobre a Síria. 1 Reis 21, e Ben-Hadad, rei da Síria, ajuntou todas as suas forças, e 32 reis e cavalos e carros havia com ele. E subiu e cercou a Samaria, e pelejou contra ela. Então a gente vai encontrar em vários momentos a Síria enfrentando Israel. Naamã era um comandante admirado a respeito por todos, devido às suas muitas vitórias em batalha, mas era leproso. E essa doença afetava sua integridade e o deixava vulnerável. Então vemos na leitura em classe, E Naamã, chefe do exército do rei da Síria, era um grande homem diante do seu senhor e de muito respeito, porque por ele o Senhor dera livramento aos sírios. E era este varão homem valoroso, porém leproso. Então até suas vitórias, mesmo sem ele entender, era o Senhor que lhe concedia. O Senhor tinha um plano, tinha um propósito ali na vida de Naamã, e nós veremos que então ele vai ter essa experiência maravilhosa com Deus aqui, a partir desse milagre. Um outro personagem então, é a escrava. A escrava é uma testemunha de Deus. Em uma das suas discussões de guerra contra Israel, Naamã fez uma menina de escrava. Esta passou a morar em sua casa e, vendo o sofrimento do seu senhor, sugeriu à esposa de Naamã que fosse falar com o profeta Eliseu. Em 2 Reis 5:13 disse esta sua senhora: tomara que meu senhor estivesse diante do profeta que está em Samaria, ele o restauraria da sua lepra. Então, só destacando algumas características dessa menina já daria uma lição, uma pregação. A gente entende que ela era temente a Deus, que ela conhecia a Deus, conhecia ali ao profeta Eliseu, conhecia a sua fama, conhecia os milagres que Deus operava através da vida dele. E outras características dessa menina, ela teve bondade no seu coração, ela não pagou o mal com o mal, pelo contrário, ela sugere ali, ela vê o sofrimento do seu Senhor e sugere uma solução que o seu Senhor nunca encontraria na Síria, ele nunca encontraria nos deuses, nos ídolos da Síria. Só no Deus verdadeiro de Israel poderia resolver aquela situação daquele Senhor. A escrava se tornou um agente de Deus na casa de Naamã, e ainda que na sua condição de serva. Não importa onde estejamos nem as nossas condições, sempre haverá uma oportunidade para falarmos de Deus às pessoas. Então que nós tenhamos também essa disposição de ver o problema, ver o sofrimento e não ficar calado. Apontar para a solução daquele sofrimento que é Jesus. A caravana de Naamã. Naamã acreditou na palavra da escrava e foi até o seu rei a fim de lhe contar o que ela lhe dissera. O rei Ciro preparou uma carta ao rei de Israel, encomendando a cura de seu comandante, bem como enviou presentes. O rei de Israel, ao saber do que se tratava, a visita de Naamã, ficou atemorizado e rasgou suas vestes, pois acreditava ser uma visita, um pretexto do rei Ciro para atacá-lo. Então, provavelmente eles estavam ali em um momento de trégua. E quando o rei de Israel recebe Naamã portando aquela carta, se preocupa e imagina que ali era uma ocasião, o rei da Síria buscando ocasião para
para se desentender e para atacar. 2 Reis 5,6 diz: E levou carta ao rei de Israel, dizendo: Logo em chegando a ti esta carta, saibas que eu te enviei Naamã, meu servo, para que o restaure da sua lepra. Interessante que a menina disse que havia o profeta. Naamã, então, ele relata que a menina disse assim e assim. Mas o rei da Síria manda uma carta para o rei de Israel. Provavelmente ele pensou assim: não, o rei de Israel deve ser conhecedor, o rei de Israel deve ter acesso, deve ser um funcionário do rei, esse profeta, esse vidente, esse homem que tem esse poder para curar o meu general da lepra. Porém, quando chega para o rei de Israel não conhecia. O rei de Israel não tinha a vivência desses milagres que Deus operava na vida de Eliseu. Então, ele pensou que era com ele, que ele que tinha que curar. Por isso que ele se desespera. Então, o rei da Síria se enganou pensando que o rei de Israel conhecia o Deus de Israel. Ele conhecia o Deus dos seus pais, os deuses de Acabe e de Jezabel. Segundo tópico, mergulho no Rio Jordão. Primeiro subtópico, Eliseu não se impressionou com a pompa. Ao saber sobre o que estava acontecendo e o porquê de o rei de Israel ter rasgado suas vestes, Eliseu disse: Por que rasgaste suas vestes? Deixa ouvir a mim, e saberá que é profeta de Israel. Então, era algo que o próprio rei de Israel tinha que descobrir, tinha que entender que tinha um Deus em Israel e tinha um profeta, um representante desse Deus. Então o comandante Naamã foi até a casa de Eliseu, porém ele não o recebeu, mas mandou um mensageiro com as instruções do que ele haveria de fazer para ser curado. Então Eliseu lhe mandou um mensageiro dizendo: Vai e lava-te 7 vezes no Jordão, e a tua carne te tornará e ficarás purificado. Então Naamã pensou que Eliseu ia recebê-lo, mas Eliseu não se impressionou com aquele cortejo, com aquela pompa, com todos os presentes que Naamã carregava. Ele nem recebeu, mandou um mensageiro para dar o recado. A decepção e a cura de Naamã. O comandante sírio esperava que o profeta recebesse com honras e que lhe tocasse com as mãos, mas a ordem foi de mergulhar 7 vezes no Rio Jordão. A decepção de Naamã foi evidente. Naamã ficou indignado e disse: Imaginei que ele sairia para me receber. Esperava que movesse as mãos sobre a lepra, invocasse o nome do Senhor, seu Deus, e me curasse. Não são os rios Abana e Fafá em Damasco melhores que qualquer rio de Israel? Será que eu não poderia me lavar em um deles e ser curado? Naamã deu meia volta e partiu furioso. Então Naamã não se contentou, Isso na versão transformadora, 2 Reis 5, 11 e 12. Não se conformou porque Eliseu não o recebeu com toda aquela cerimônia que ele desejava, nem tocou nele e clamou ao Deus de Israel para que na hora viesse a cura assim de imediato, e ainda ficou incomodado porque o recado era para que ele fosse se banhar 7 vezes no Jordão. E ele considerava o Jordão um rio barrento, um rio sujo, e os rios de Damasco para ele eram muito melhores, muito mais cristalinos, mais bonitos. Então ele ficou incomodado e virou e ia embora, Como diz aqui, Naamã deu meia volta e partiu furioso. Então ia embora, ia voltar para Síria. Foi preciso a intervenção de seus empregados para que a ordem fosse cumprida. Contrariado, o comandante mergulhou 7 vezes no Rio Jordão e sua pele ficou como a de uma criança. Ele estava purificado de sua lepra, Então, embora ele estava decepcionado, os seus servos ali aconselharam, dizendo: se o profeta pedisse uma coisa mais difícil, não faria? Quanto mais se banhar ali no Jordão, Então ele vai, contrariado, mas obedece, Ele então mergulha 7 vezes, como foi orientado pelo profeta, e Deus opera um milagre a partir do momento que ele obedece, Então chegaram-se a ele seus servos e lhe falaram e disseram: Meu pai, se o profeta te disser alguma grande coisa, porventura não a farias? Quanto mais dizendo-lhe: lava-te e ficarás purificado. Então desceu, mergulhou no Jordão 7 vezes, conforme a palavra do homem de Deus, e sua carne tornou como a carne do menino, e ficou purificado. Deus ainda opera milagres
e não misticismo. Né? Então vamos entender o que o comentarista está dizendo aqui. O número 7 que Eliseu usou representa a perfeição de Deus na simbologia hebraica. Entretanto, o episódio em 2 Reis 5 é o único que relata o uso desse número pelo profeta. Então temos alguns números na Bíblia, né? 12, 7, número 3. Eles têm alguma simbologia, mas não podemos idolatrar esses números ou pensar que Deus só age, né, em um determinado número de ação. Não. Tal fato não nos dá direito de usar uma forma de numerologia em nossos cultos ou campanhas intermináveis. Então, não é a campanha de 7 dias que vai surtir efeito. Né? Não é aquele momento que aquele número que é o mágico para Deus agir na nossa vida. Então, podemos até fazer 7 dias, mas ali é apenas o que? É algo que você vai estar perseverando. E não é o número que vai lhe dar direito a ser abençoado. Deus pode operar o milagre e pode também não operar. Né? Porque Ele é soberano. Glórias a Deus. Então não é os 7 dias que vai resolver os 7 mergulhos. É a oração, é a contrição, é a humilhação, é o clamor que vai, né, mover o coração de Deus. E não o número. O número são símbolos, tem alguma simbologia, mas não é místicos. Podemos e devemos invocar diante de Deus, pois esperamos o seu agir milagroso. Onde ele age não é preciso numerologia ou superstição, pois o poder de Deus está acima de tudo isso. Né? Então, essa semana eu estava assistindo um vídeo do pastor Genival Bento, contando, né, um testemunho de uma região, uma cidade que não chovia há muito tempo, e teve um irmão que propôs, né, vamos fazer uma campanha de 30 dias para Deus mandar chuva, né? Então, vamos 30 dias orar, e os irmãos então concordam com ele e começam a campanha. E no primeiro dia da campanha, o pastor Genival disse que chegou uma irmã já com guarda-chuva. Então ali já tinha muitos dias sem chover, tudo seco, e a irmã chega com guarda-chuva, né? E aí começam a questionar a irmã, a campanha ainda é 30 dias, a irmã já está com guarda-chuva. A irmã disse, mas Deus, se quiser, Deus vai mandar chuva, né? Então, e começaram a orar e segundo o pastor, as telhas começam a fazer barulho, né? A água caindo e a chuva desceu. E terminou a oração, terminou o tempo ali o período de oração que eles tinham se proposto naquele dia, no primeiro dia, e não podiam nem ir para casa por causa da chuva que tinha engrossado. E a irmã então pega o guarda-chuva dela, abre, aí sai da igreja dizendo, eu não disse. Então, né, irmãos, não eram os 30 dias que era o número mágico para Deus agir. Deus agiu logo no primeiro. Glórias a Deus, porque Deus é Deus, né? Então Ele é soberano, Ele faz como quer. Então, podemos até fazer campanhas de 7 dias, de 30 dias, mas o agir é de Deus. Né? E o número não é nada. É só uma quantidade de dias que você propôs orar, mas não é o número que vai resolver o problema. Não é os mergulhos, não é 7 voltas em Jericó, não. O número tem uma simbologia. Igual 7 tem a simbologia da perfeição, mas não é mágico. Amém? Então é isso que o comentarista da lição quis nos ensinar. E mesmo que não haja um milagre visível, ele está agindo, pois a fé é confiar nele, mesmo quando as coisas não acontecem do nosso jeito. Né? Então podemos terminar a campanha e Deus não agir. Mas Ele é Deus. Aliás, não agir não responder do jeito que a gente quer, mas agir Ele sempre vai estar agindo. Não por acaso Jesus disse, muitos leprosos haviam em Israel no tempo do profeta Eliseu, e nenhum deles foi purificado, senão Naamã ou Ciro. Concluindo então esse tópico, eu queria trazer esse subsídio para os irmãos, de uma opinião que eu não concordei com um comentarista, não na lição, porque ele não passa nesse ponto.
aqui em 2 Reis 5, 17, 19, vai, né, complementar aqui esse texto que estamos estudando sobre o milagre de Naamã, quando Naamã então diz o seguinte: então Naamã disse: está bem, mas peço que permita que este seu servo leve para casa 2 mulas carregadas com a terra deste lugar. De agora em diante nunca mais oferecerei holocaustos ou sacrifício a qualquer outro Deus, senão ao Senhor. Mas que o Senhor me perdoe por uma coisa: quando meu senhor, o rei, for ao templo do Deus Rimon para adorar ali e se apoiar em meu braço, que o Senhor me perdoe quando eu também me curvar. Vá em paz, disse Eliseu. Então Naamã partiu para casa. Então, esse momento aqui demonstra que Naamã se converte. Ele diz: eis que tenho conhecido que em toda a terra não há Deus, senão Israel. E quando ele vai se despedir ali de Eliseu, ele pede para levar então 2 carroças de terra, porque ele não ia mais oferecer holocausto nem sacrifício a nenhum outro Deus, a não ser ao Senhor. Então ali era uma superstição, né? A cultura deles achava que os deuses eram regionais. Então, uma forma de tentar levar Deus até a Síria era levando essa terra, pois estaria ali Deus representado ali naquela terra, na qual ele provavelmente faria ali um altar para poder oferecer o holocausto a Deus e se lembrar do milagre que Deus fez na vida dele. E nesse momento também ele vai pedir perdão, né? Vai falar com Eliseu para que Deus perdoasse ele, né? Quando ele tivesse que apoiar ali o rei, quando o rei fosse adorar, né, no templo lá de Rimon, né, do deus da Síria, que era Rimon Haddad, que era um outro nome de Baal, né? A gente já estudou Baal, em cada região tinha um nome. Lá também era uma adoração a Baal, que era com o nome Rimon Haddad. E ele pedia perdão porque ele talvez tivesse que apoiar o rei e se curvar junto com o rei. E ele dizia que queria que Deus perdoasse se ele tivesse que fazer esse ato, porque ele não queria adorar outro Deus mais, mas ele tivesse que fazer aquilo ali por alguma obrigação. Aqui no livro de apoio, o comentarista ele diz o seguinte, na página 98. Eliseu, porém, permitiu que Naamã continuasse cultuando o seu deus Rimon em Damasco. Isso não significa que Eliseu estivesse endossando essa atitude e nem que acreditava haver algum poder naquele deus. Ele simplesmente percebeu que seria inútil contra-argumentar com alguém que já havia experimentado a bondosa mão de Deus, mas que ainda queria continuar pretensamente por interesse político, não perdeu seus privilégios de comandante do exército e dos benefícios da proximidade do rei. Naamã queria continuar satisfazendo aos seus interesses pessoais em detrimento de um compromisso absoluto com Deus, o Senhor. Então dá-se a entender aqui pelo comentário do nosso irmão Cleito, que é como se Naamã não tivesse convertido. Ele queria continuar servindo a 2 senhores. Mas a gente percebe que não. Ele falou que não ia mais oferecer o holocausto a outro Deus a não ser o Senhor. Ele falou que para Deus perdoar quando ele tivesse que se abaixar ali com o seu rei. Então ele não está querendo servir os 2 senhores. Ele está indo ali cumprir uma obrigação. Né? Ele era forçado a isso. E outra, né? Ele era um novo convertido. Então ele não tinha como ele saber de todas as coisas. Então ele vai pedir uma orientação ali a Eliseu. A gente vê que Eliseu não fala nada sobre a terra. É novo convertido, ainda vai aprender. Infelizmente na Síria talvez não tivesse nem quem fosse discipulá-lo, a não ser a menina, né, a escrava, quem sabe a escrava que poderia dar alguma orientação a ele sobre o Deus que ela conhecia. Então a gente percebe que ele era um novo convertido, que ele tinha realmente se convertido. Então eu não concordo com o comentarista da lição quando ele vai dizer que ele queria continuar servindo por interesse a outro Deus e está desprezando até mesmo o favor que Deus já tinha feito a ele. Então nesse comentário de Champlin, não saiu a referência embaixo, que é o Antigo Testamento, um versículo comentado por Champlin,
No slide depois eu vou corrigir e colocar aqui a referência. Diz o seguinte: nisto perdoe o Senhor teu servo. Naamã teria de enfrentar uma certa dificuldade espiritual. Ele mesmo adoraria somente a Yahvé, mas como alto oficial do Estado sírio, teria de fazer-se presente quando seu rei e a casa de Rimon oferecesse ritos e sacrifícios pagãos aos deuses adorados em sua terra. Sua vida e seus rendimentos dependeriam de tal cooperação, embora em seu coração se revoltasse diante disso. E assim Naamã pediu que Eliseu perdoasse a sua presença em um templo idólatra, quando o culto religioso oficial de seu país assim o exigisse. Aí no verso 19 diz: vai em paz. Eliseu compreendeu a dificuldade e situação impossível de Naamã e deu a sua bênção. Foi em reconhecimento disso que Eliseu se despediu dele com essas 3 palavras. A gentil compreensão de Eliseu sobre a questão e a sua bênção permitiram que Naamã se fosse em paz. Então Eliseu, sabiamente, disse, vai em paz. Eliseu não falou, não, está certo, pode fazer isso. Mas Eliseu falou, não se preocupe com isso não, isso aí vai em paz. Ou seja, ele não quis ali colocar uma pedra de tropeço na conversão de Naamã. Então ele estava ali sincero, dizendo que só Deus, só havia Deus em Israel, que ele ia só oferecer o holocausto a Deus, levou a terra também por simplicidade, pela superstição ali, a cultura dos seus povos, e pede perdão para que quando fizesse de forma aparente, ele estava ali, numa aparência, fazendo uma coisa má, mas o seu coração, ele sabia que era errado já. Então, eu imagino que Naamã realmente estava convertido ali. Então, Eliseu não coloca empecilho, não coloca nenhuma carga que ele não ia poder carregar. Já pensou se Eliseu dissesse, não, quando for assim, você questione seu rei, você não permita que seu rei faça isso, ele seria morto no primeiro dia. Então, Eliseu disse, vai em paz. Ele quis poupar ali aquele novo convertido de uma carga que talvez ele não ia poder carregar. E outros comentários, Martin Henry, e vamos ver até, contrariando o que o autor comenta no livro, a gente vai ver que ele bota um comentário de Martin Henry no final, que nós vamos também examinar. Terceiro tópico, Geazi acometido da lepra. A rejeição dos presentes. Após sua cura física e sentimental, Naamã estava disposto a voltar a Eliseu, a fim de lhe presentear. Então voltou ao homem de Deus, ele e toda a sua comitiva, veio e pôs-se diante dele e disse, eis que tenho conhecido que em toda a terra não há Deus, senão em Israel. Agora, pois, te peço que tomes uma bênção do seu servo. Porém ele disse, viva o Senhor, em cuja presença estou, que a não tomarei. E instou com ele para que a tomasse, mas ele recusou. Então, Eliseu de forma alguma ia receber ali qualquer coisa de Naamã, pois sabia que toda a glória, toda a honra era de Deus, Então ele não ia cobrar por uma coisa que não era dele. Então Naamã insistiu com ele, mas ele recusou. A Bíblia não deixa claro se esse presente foi o mesmo enviado pelo rei sírio anteriormente. Pode ser que o primeiro presente tenha ficado com o rei de Israel. Então quando Naamã vai até o rei de Israel, o rei da Síria manda um presente. Não sabe se é o mesmo presente, mas é um presente volumoso. Mas agora Naamã oferece e Eliseu recusa. Porém, se for o mesmo, se for o mesmo presente, a quantia era composta de 350 kg de prata e uns 70 kg de ouro, e 10 mudas de roupa fina, um valor muito grande para ser rejeitado, mas mesmo assim Eliseu rejeitou o presente. Aqui é uma lição importante, Então, as coisas de Deus não podem ser negociadas, não podemos receber nenhum galardão terreno. Se recebemos qualquer galardão terreno, a Bíblia diz que a nossa parte já foi dada, então não tem mais galardão no céu. Então, nosso alvo é juntar tesouros no céu, não na terra que perece. Tanto perece o tesouro como perece aquele que coloca o seu coração nele. Homem de Deus não se deixou vender. A atitude de Eliseu ao recusar o presente de Naamã revela um comportamento de quem não vende a si mesmo ou as bênçãos de Deus. Tanto Elias quanto Eliseu eram honestos consigo mesmo e com Deus.
né? São modelos para que possamos imitar, né? Terceiro subtópico, por ganância de Geazi cometido da lepra. Depois de evitar Eliseu, Naamã partiu para a Síria. Quando Naamã iniciava sua viagem, Geazi, cheio de ganância no seu coração, foi até ele e, mentindo, se apoderou dos presentes oferecidos a Eliseu. 2 Reis 5:20 diz: Então Geazi, moço de Eliseu, homem de Deus, disse: Eis que meu senhor impediu a este Ciro, Naamã, que de sua mão se desse alguma coisa do que trazia. Porém, tão certo como vive o Senhor, que hei de correr atrás dele e tomar dele alguma coisa. Né? Então Naamã, com ganância, né, irritado ali porque Eliseu não tinha recebido nada, e ele disse: eu vou lá e vou tomar alguma coisa. Então é algo que realmente a motivação dele foi terrível, ali foi maligna. Em 2 Reis 5, 23, 24, agora na nova versão transformadora, diz o seguinte: Claro, leve 70 quilos de prata, insistiu Naamã. Ele lhe deu 2 roupas de festa, colocou a prata em 2 sacolas e enviou 2 servos para carregarem os presentes para Geazi. Ao chegar à colina, Geazi pegou as sacolas, enviou os servos de volta e escondeu os presentes dentro de casa. Então, toda a dissimulação de Geazi, né, isso aí acumulava ira sobre ira contra ele. Ele pede ali um talento de prata, que era mais ou menos 35 quilos de prata, e Naamã fala: não, leve 2 talentos, que são então 70 quilos de prata. Só que percebemos que ele ainda esconde, né? Ele mente para Naamã e vai mentir também para Eliseu. Tal atitude nos revela o caráter distorcido de Geazi. Visando o bem material, ele mentiu ao comando de Ciro, traiu Eliseu e desonrou a Deus. Por isso o jovem foi cometido de lepra e saiu diante do profeta branco como a neve. Em 2 Reis 5:27, portanto a lepra de Naamã se pegará a ti e a tua semente para sempre. Então saiu de diante dele leproso, branco como a neve. Então temos aqui esse subsídio que encontramos aqui na lição, subsídio bibliológico. Na lição do mestre temos esse complemento. E é um comentário de Martin Henry. Então vamos ver que vai de acordo com o comentário, né, de Champlin, no sentido de que Naamã se converteu. Então, nós vamos falar aqui a respeito do pecado de Geazi. Então, o pecado dele foram vários, né? Primeiro, o amor ao dinheiro. Aquela raiz de todos os males estava na base do pecado. Segundo, ele censurou o seu senhor por recusar presente de Naamã. Condenou como tolo, por não receber o ouro quanto podia tê-lo feito. Ele se achou mais sábio que o seu senhor. Então, ele desprezou ali o seu senhor, né, sua postura, né? Terceiro, quando Naamã, como uma pessoa de maneira escolhida, desceu da sua carruagem para entregá-lo, Geazi lhe disse uma mentira deliberada, que o seu senhor o enviara até ele, e assim recebeu para si mesmo aquele presente que Naamã pretendia dar ao seu senhor. Então ele mentiu, disse que havia chegado 2 filhos de profeta e que Eliseu tinha mandado ele então pedir alguma coisa ali para esse profeta. Então percebemos aí a mentira e percebemos que ele recebe então presentes. Ele abusou do seu senhor e de maneira vil o representou diante de Naamã como alguém que tinha se arrependido de sua generosidade, que era inconstante, como quem não sabe o que quer, que dizia e voltava atrás, que fazia uma coisa honrável, mas que logo devia desfazer novamente. Então, ele fez com que Eliseu tivesse uma imagem de alguém, né, que fala uma coisa e daqui a pouco desfaz, né, que alguém inconstante. Então, a imagem que Naamã teve de Eliseu primeira foi ofuscada por causa da mentira de Geazi. E havia o perigo de desviar Naamã daquela santa religião a qual acabara de aderir e diminuir a boa opinião que tinha a respeito dela. Então, ele correu o risco ali de desviar Naamã. Então, o comentarista Martin Henry concorda que Naamã tinha acabado de aderir a essa religião, se converter. E com a dúvida que ele lança agora na cabeça de Naamã, ele podia ter desviado. E quantos também, né, buscando seus próprios interesses, acaba, né, ferindo o novo convertido, né, fazendo
com que o novo convertido se decepcione e perca, né, a sua salvação. Então que Deus tenha misericórdia. Então vimos que o pecado de Geazi foi grande, por isso Deus castigou ele ali com a lepra. Conclusão: a cura de Naamã nos mostra que Deus está disposto a perdoar e salvar todos, independentemente de posição social ou nacionalidade. E apesar de muitas vezes não compreendermos, o Senhor opera maravilhas de forma diferenciada, né? Então Deus já estava ali atento à vida de Naamã, né? Deus que deu vitória, como vimos lá nos primeiros versículos. As vitórias que Naamã tinha, né? Os livramentos que ele tinha dado à Síria, foi o Senhor que deu a ele. Deus já estava trabalhando na vida dele até esse momento de agora, né, purificado da lepra. Naamã, a princípio, não havia entendido o caminho para a cura, mas assim que o recebeu, reconheceu o Senhor como o único e verdadeiro Deus. Amém? Glórias a Deus. Então estaremos na próxima lição, estudando a lição 9. Vamos falar sobre o reinado de Joás. Glórias a Deus. Bendito é o nome do Senhor. Vamos agradecer ao Senhor por mais uma oportunidade de estudarmos a lição. Os irmãos que desejarem o material está na descrição. Tem link aí para o download em PDF ou em PowerPoint, se os irmãos precisarem alterar. E os irmãos compartilhem para que esse material chegue a outros professores e outros alunos. Amém? Maravilhoso Deus, somos gratos por esse momento, pedindo a Tua graça, Pai, que essa lição possa ficar gravada nos corações, para não pecarmos contra Ti, Senhor. Possamos, Senhor Jesus, estar atento, Pai, à Tua voz, Pai, esperando, Pai, na Tua providência, no Teu agir, Senhor, da maneira como o Senhor quer, no momento que o Senhor quiser, porque o Senhor é Deus soberano, Deus maravilhoso, e a Sua vontade é boa, perfeita e agradável. Continuamos abençoando, Pai, abençoando a escola dominical, visitando professores, superintendente, tesoureiros, Pai, os alunos, Pai, os pastores, que o Senhor possa abençoar todos aqueles que amam, Pai, e trabalham, pelejam por essa seara, Senhor Jesus. Em nome de Jesus nós te pedimos tudo isso e te agradecemos. Amém. A graça do nosso Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus e a comunhão do Espírito Santo permaneça sobre nós, hoje e sempre. Amém.